Amém, irmãos. Como de costume, vamos salmodiar. Vamos abrir o Salmo 59. Esse daqui é um salmo, ele é um miquitão, que é uma instrução, é um termo musical literário. E altachete, o que é? Quer dizer, não destruas, é uma melodia com esse nome. Já era característico da cultura judaica ter esse tipo de melodia. Diz assim o Salmo: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas e sãos dos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó, até aos fins da terra. E tornem a vir à tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Até aqui. Amém. Que salmo lindo, né? Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Lembrando os irmãos, nos nossos estudos sobre oração, amanhã a gente vai continuar o último estudo na live que nós vamos fazer, para estar iniciando a nossa campanha de oração. No final do culto, depois da palavra, eu vou explicar como nós vamos fazer. Então hoje a gente continua na nossa exposição no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento dela nessa manhã, que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, que o Senhor venha me capacitando, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica, que os meus irmãos possam ser edificados pelo teu poder. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, aqui uma das passagens importantes do Evangelho de Mateus, que nos traz verdades muito profundas sobre a questão da salvação, sobre as questões que envolvem o nosso chamado para servir o Senhor. E como de costume, Jesus reunia multidões.
Curiosamente, uma das broncas dos fariseus, tanto com João Batista como com Jesus, é que você não via Jesus debatendo teologia com eles. Aí você pode falar, mas irmão, várias vezes os fariseus vieram com questões e Jesus respondeu na palavra, sim, mas essas eram exceções dentro do ministério de Jesus. Em geral, Jesus se retirava para fora da cidade, se retirava até para algumas cidades, a gente vê ele chegar até as regiões de onde hoje é o país chamado Líbano, que tem a mulher Sírio-Fenícia. Então a gente percebe o ministério de Jesus um ministério aberto, um ministério público. O que acontece? Como ele falava com autoridade, ele reunia multidões. E reunia num nível tal que aqui ele está na beira do mar da Galileia, e a multidão se ajuntou de uma forma na qual ele foi obrigado a entrar dentro de um barco, para não correr o risco de ser apertado pela multidão. Então tente imaginar o quadro, é uma pequena praia desse lago chamado Mar da Galileia, muita gente não sabe, é um lago, e aí Jesus sentado num barco, esse barco ancorado, e Jesus falando para a multidão. E ele vem com um estilo de pregação que não era habitual na época. Veja que interessante, olha o que o texto fala. Versículo 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Continuando, versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que interessante. Ali era uma sociedade agrícola. Então a história que Jesus vem contando, todo mundo sabia do que ele estava falando aqui. Todo mundo sabia. Um semeador com um saco de semente. E a semeadura daquela forma não era tudo manual. E ele sai semeando. E Jesus faz uma descrição dessa semente caindo e da maneira que essa semente frutificou. Até aí o povo entendeu o que ele estava querendo dizer. A figura é muito clara, é um punhado de sementes sendo jogado no chão e cada uma germinou da sua maneira. Eles entenderam o que Jesus falou? Sim. Mas no versículo 9, Jesus falou uma frase interessante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E sempre que a Bíblia vem com essa afirmação, para vocês terem uma ideia, no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas, tem inúmeras menções, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São advertências sérias. E é um tipo de advertência seguinte, que divide aquele que ouve a Cristo em dois grupos. O que tem ouvidos para ouvir e o que não tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eu tenho um grupo que vai ouvir, isso me leva em contrapartida ao grupo que não vai ouvir. Como é que a gente sabe disso? No nosso dia a dia, você compartilha o Evangelho e você percebe níveis diferentes, cada um tem uma abertura. Tem gente, por exemplo, quando você compartilha o Evangelho, ele é um crente como você, ele fica com o coração cheio e fica alegre. Tem gente que presta atenção e ouve. Tem gente que presta atenção e não dá nem bola. E tem alguns que não querem
nem ouviu falar do Evangelho. Isso é uma regra. Enquanto existir igreja na Terra, sempre vão haver pessoas dessa forma. Agora, Jesus mais à frente, ele começa a nos trazer umas verdades em relação à salvação, que às vezes elas nos incomodam. Porque na nossa cabeça a gente tem uma visão da salvação que muitas vezes não é bíblica. E as pessoas lidam com o texto aqui de várias formas. Mas quando você trabalha na simplicidade do texto, você começa a ver uma maneira de Deus agir em relação ao seu povo, em relação àqueles que vão formar a igreja, em relação aos salvos. E essa maneira de agir, ela tem que trazer para o nosso coração um agradecimento enorme daquilo que Deus fez na nossa vida. E o texto continua dizendo assim, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram, por que lhes falas por parábolas? Veja que interessante. O que os discípulos esperavam? Por exemplo, aí eu vou fazer uma suposição, que Jesus abrisse, vamos ler agora o livro de Levítico, e que ele viesse falando em cima do livro de Levítico. Eu imagino que os discípulos imaginavam um diálogo mais farisaico. E Jesus, quando vinha com aquelas afirmações, causou surpresa. Surpresa no livro. Então falou, por que você fala por parábola? Porque eles perceberam o seguinte, era muito fácil entender a história. Mas o que é que tem de espiritual numa história agrícola de sementes sendo plantadas? Aparentemente nada. Então os discípulos, que eram muito mais próximos a Jesus, vêm perguntando, por que vocês falam, por que você fala para eles por parábola? Olha o que Jesus vai responder. Acompanhe na sua Bíblia, que é importante. Versículo 11. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Está escrito isso aí na sua Bíblia? O que quer dizer essa passagem? É simples. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Eu estou mudando alguma palavra? Interessante, né? Quem está falando isso? Maurício? Não, Jesus na sua Bíblia, cara, está em vermelho. Palavra de Jesus. Agora ele vai explicar o porquê que isso acontece. Olha que interessante, olha como a gente lida com essa verdade. Muitos de nós aprenderam errado. Aqui é Jesus falando. Olha que interessante. Versículo 12. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Olha que interessante. O que Jesus está falando? Eles estão vendo, mas não estão enxergando. Eles estão ouvindo, mas não estão escutando. Por quê? A quem tem será dado. E aquele que não tem, o pouco que ele tem será tirado. Aqui cabe uma interpretação do que Jesus está falando. Veja, a maioria dos teólogos entendem que o único texto que explica esse texto aqui está no próprio Evangelho de Mateus. E aí a coisa se encaixa, ela faz um sentido. O que é? O que tem mais será dado, e o que não tem, até o pouco que tem será tirado. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 28. Qual é o texto aqui? Olhe para mim.
Só que é uma outra parábola, a parábola dos talentos. Então a parábola diz o seguinte, que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1. Aí o Senhor voltou para pedir conta dos talentos. O que recebeu 5, negociou com os talentos, ganhou mais 5. Jesus elogiou e falou, entra no gosto do Senhor. O que ganhou 2 talentos, negociou e ganhou mais 2. Jesus falou, entra no gosto do Senhor. O que ganhou 1 talento, enterra o talento no chão. E ele fala coisas sobre o Senhor, que no caso é Jesus, que são uma mentira. Ele fala o seguinte, porque eu sabia que tu colhes onde não plantaste. E que tu quer ver o que ele fala aqui? Vamos lá. Ó, versículo 24. Ó, mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Eu pergunto, Jesus por acaso ele cobra de alguém algo que não foi dado? Não. Então mostra que o servo não conhecia Jesus. Na verdade ele temia o seu Senhor. Aí o texto mais à frente vai nos explicar qual foi o destino daquela pessoa. Vamos lá. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. O que Jesus está fazendo aqui? Ó, tem um ponto de interrogação depois de espalhei. É uma pergunta. O que Jesus está fazendo? Sabe quando o filho, quem é que é pai sabe? Sabe quando o filho apronta alguma e quer dar desculpa esfarrapada? E você chega para o filho e fala, se você sabia que eu ia fazer isso, por que você fez aquilo? Então o que Jesus está falando aqui? Tá bom. Então você está dizendo que eu ajunto onde eu plantei e que eu vou cobrar o que eu não tirei. É uma pergunta. E aí o que Jesus fala? Versículo 27. Já que você pensou assim, é o que Jesus vai falar. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Olha o 28 que fala, tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai fora o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que é essas trevas exteriores? É o inferno. Para onde foi essa pessoa? Para o inferno. Por quê? Porque ela recebeu a pregação da salvação, ela participou daquilo, mas ela enterrou, não quis. E a prova de que ela enterrou, que ela não era alguém nascido de novo, era a visão errada sobre Jesus. Aí o que aconteceu? Os outros 2 servos negociaram, aquilo é a vida cristã. Oraram, jejuaram, congregaram, evangelizaram, estudaram a Bíblia, viveram uma vida cristã, discipularam sua família. Se você olhar na sua vida cristã, por mais simples que ela seja hoje, quando você olha o ponto que você estava quando foi salvo e o ponto que você está hoje, você avançou. Ah, pastor, eu não tive avanço. Liga o alarme. Pode ser que tenha algo muito errado com a sua fé. Pode ser que nesse tempo todo você venha enganando a você mesmo. E achando que está servindo a Deus e não está. Mais à frente eu vou mostrar isso na Bíblia. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Nasceu de novo, a sua fé vai ser crescente, vai amadurecer, vai avançar. Você vai ver mudança. Cada um tem um potencial de resposta. Um servo
recebeu 5 talentos. Outro servo recebeu 2, outro servo recebeu 1. Cada um conforme a sua capacidade. Então, por exemplo, o meu potencial de resposta, como alguém que tem um chamado para ensinar a palavra, é diferente do potencial de resposta nessa área de uma outra pessoa. Às vezes o chamado daquela pessoa é oração, às vezes o chamado daquela pessoa é evangelismo, às vezes o chamado daquela pessoa é socorro. Mas cada um, dentro do seu dom, tem talentos, e esses talentos têm que desenvolver-se. Agora, para aquele que não nasce de novo, até o pouco que ele tem, que é uma pregação, que é um chamado, todas as vezes que o Evangelho é pregado, existe um apelo de salvação real. Aquele ali, o pouco que ele tem, vai ser tirado. Aonde que eu vejo isso na Bíblia? Um dos textos que expressa isso é 2 Tessalonicenses 2, quando fala da manifestação do anticristo. Deus fala o seguinte: porque não receberam o amor da verdade, Deus lhes enviou o espírito do erro, para que crescem a mentira e fossem condenados. Quem enviou o espírito do erro nesse texto? Deus. Por quê? Porque até o pouco que eles tinham, que era a pregação da verdade, foi negligenciado, e esse pouco foi tirado. O texto é bem claro, não precisa pedalar muito. Amém? Vamos retornar a Mateus 13. Versículo 14. Diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Olha o 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que interessante, se a pessoa não ouvir com o coração, não vai haver salvação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós entendemos pela Bíblia que quem salva é Deus. Nós também entendemos pela Bíblia que o nome dos salvos foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Amém. A salvação é 100% de Deus, não é por nenhuma obra nossa. Amém. Só que eu tenho um conjunto de textos que precisam ser interpretados como eles estão escritos. E esse texto fala uma coisa das pessoas, que as pessoas, elas ouvem de mau grado. Então o que acontece? Quando você vai evangelizar, é muito importante, quando você conversa com as pessoas, assim: fulano, não feche seu coração para o que Deus está dizendo. Abra o seu coração de Deus. Por que você não vai fazer uma visita na igreja? Se você não quer ir na igreja, olha, vou te mandar uma palavra. Por que você não começa a ler um pouco a Bíblia? Você acredita em Deus? A pessoa vai falar: acredito. No Brasil ninguém vai falar que não acredita, muito pouco. Você tem que chegar para ele e falar: então por que você não começa a orar a Jesus Cristo? Por que você não começa a pedir? O que eu estou querendo dizer aqui? Todos nós sabemos pela Bíblia que quem salva é Deus. E não existe mérito nenhum na salvação. Nós não fomos eleitos porque iríamos crer. Nós não fomos eleitos porque somos bonzinhos. Nós não fomos eleitos porque cremos e porque decidimos crer. Nós somos eleitos porque Deus, na sua soberania, resolveu nos dar esse presente. Como isso acontece, a Bíblia não revela. Ela só fala que não é por obras, para que ninguém chegue lá se gloriando: mas eu fui para a igreja, eu criei.
Só que aí eu tenho que fechar esse texto e estou lidando com outro texto. Sabedor de que quem salva é Deus, a mesma Bíblia que ensina isso, ela ensina o seguinte, que as pessoas precisam ir para a igreja, que as pessoas precisam ouvir a palavra, que as pessoas precisam ter um coração, que as pessoas precisam buscar Deus. Eu não posso mudar o sentido desse texto. A gente sabe aqui que tem dois grupos, um grupo que Deus vai se revelar e outro que não. Mas eu não sei como isso funciona. A Bíblia não revela. Só que eu sei que uma parte desse grupo está ouvindo de bom grado. Então, mais ou menos, é que nem o pastor Augusto Nicodemos fala. Todo mundo, quando ora, é calvinista. Senhor, salva aquela pessoa, vem com o teu poder, vem quebrantando. Senhor, ele está cego, abre os olhos. Não é assim que a gente ora. Aí quando você levanta e encontra outra pessoa, virou arminiano. Ô fulano, você precisa ir para a igreja. Ô fulano, você precisa se converter. Não é assim que funciona. Porque uma verdade não é contrária à outra. Elas são os dois lados de uma mesma moeda. O primeiro lado, intocável, quem salva é Deus. Obra 100% dele. É pela graça, não é por obras. Não se pode tocar nisso. O outro lado é que o nosso papel é ouvir. O nosso papel é crer. Quando você foi salvo, Deus veio crer no seu lugar? Não, você com todas as suas forças. Você queria Deus. Você entendeu que você era um condenado ao inferno. Por que isso aconteceu? Porque Deus veio abrir os seus olhos, mas isso é outro assunto. Mas você creu com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua vontade. E esse crer está te trazendo até aqui. Eu não posso pegar um texto e querer interpretar o outro segundo uma regra, porque um está falando que é Deus que salva. E outro está falando o seguinte, meu amigo, abre o coração. Lembra que nós falamos de oração? Oração é simples, Deus decretou tudo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas manda você orar sem cessar. Esses são os chamados antinômios bíblicos. São dois textos que aparentemente parecem que se contradizem, mas eles não se contradizem, eles são os dois lados de uma mesma moeda. É como os trilhos de uma locomotiva. Num dos trilhos está sobrando a linha de Deus salvando. No outro trilho está você crendo. Os dois vão caminhar junto até a eternidade. E só vão se encontrar lá. Só que os dois trilhos nunca se tocam. Porque o que cabe ao homem fazer, Deus não vai fazer. Ele vai capacitar. É diferente. Gente, é muito importante entender isso. Porque existe muita discussão. Outro dia eu estava conversando com o irmão arminiano. Olhei para a cara dele e falei, quem te salvou? Ele falou, Deus. Eu falei, quem creu? Ele falou, eu. Eu falei, é isso que a Bíblia ensina. Estou falando algo antibíblico? Quem creu, Carlinhos? Mas quem te fez crer? Deus. A obra foi de quem? De Deus, entenderam? Essa é a beleza do Evangelho. Então, veja, não pode mudar minha ênfase. Só que eu tenho que compreender, sempre que o Evangelho é pregado, existe um apelo sincero de salvação, porém, muitos que ouvirem, a Bíblia vai dizer, não vão crer. E por que não vão crer? Porque o seu coração está endurecido. E por que eles vão ser condenados? Porque eles têm pecados. E por que eles vão para o inferno? Porque não creram no nome do Filho de Deus. Essa é a informação bíblica. Não tenha medo de falar. Essa é a maneira correta de interpretar a Bíblia. Amém? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Veja. Vamos ler o versículo
Vamos ler o versículo 14 de novo, eu parei no 15, ó. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, vendo, vereis, mas não percebereis. Olha que interessante. Deixa marcado Mateus 13, eu quero ler essa profecia com vocês. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É próximo a Salmos. E se você, como eu, chegar em Jeremias antes, volta mais um pouquinho, que o próximo livro é Isaías. Isaías 6. Se você tiver alguma dificuldade, olha no índice da Bíblia. Olha que profecia interessante. Isaías 6, versículo 9. Diz assim. Ó, quem está dizendo aqui é Deus. Só o versículo 8 que fala. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a continuação que fala. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Forte, né? Como eu interpreto esse texto? Existem pessoas que Deus endurece o coração, para que ele não ouça, para que ele não creia e para que ele não seja salvo. Essa é a verdade bíblica. Ah, mas Jesus quer que todo mundo seja salvo. Me diz o texto. Ah, está dizendo lá em Pedro que quer que todos sejam salvos. Mas qual é o contexto? E o que eu faço com essas palavras de Jesus? Arranco da Bíblia? O que eu faço com 2 Tessalonicenses? Mais à frente vocês vão entender onde eu quero chegar, porque veja, até agora nós estamos falando de pessoas fora da igreja. Mas mais à frente nós vamos falar de pessoas dentro da igreja. E aí a coisa vai tocar em nós. Mas o que eu tenho que entender é que existe pessoa que Deus não vai salvar. Só que eu não sei. Então você vai orar, você vai pregar, você vai jejuar pela pessoa. Você vai exortar, falar: ô fulano, você precisa ir para a igreja, não está na hora de você ir para a igreja. Porque às vezes uma frase dessa, aquele coração duro se quebranta. Você não sabe qual vai ser o ponto da salvação. Eu, na minha vida, num determinado dia, acordei, depois de ter um sonho, ninguém pregou para mim, e eu peguei e liguei numa rádio gospel, que eu odiava. E bem quando eu liguei naquela rádio gospel, um pastor pregou, e eu me vi um coitado. Eu falei: Deus, coitado de mim, eu não tenho fé desse pastor. Só que eu sei que o Senhor vai voltar e eu vou ficar, e eu tenho medo, eu não quero ficar, eu quero o Senhor. E aí já comecei a chorar, aquilo tocou profundamente no meu coração. A partir dali, eu fui um novo homem. Aonde que aquele evento começou a ser desperto? Quando mais ou menos 10 dias antes, eu recebi uma visita de um cliente que era meio crente. E me mostrou umas coisas na Bíblia sobre o livro do Apocalipse, que era exatamente a questão que eu tinha. E ele foi certeiro, só que ele não me conhecia, ele não sabia de nada daquilo. E o que ele me mostrou, eu falava para as pessoas, porque eu li a Bíblia antes de ser salvo. Falar para as pessoas: ó, esse texto aqui, um dia Deus vai dar sabedoria. E eu vou ficar sabendo, o cara me veio certeiro com aquele texto. A partir dali, naquela semana, eu li o livro do Apocalipse inteiro. E aí tive um sonho e fui salvo. Entendeu? Mal imaginava aquele cliente que eu seria salvo.
Da mesma coisa que quando a gente fala para alguém, fulano, você precisa ir para a igreja, você está precisando de Deus. Eu não sei o poder daquelas palavras. Aquelas palavras podem ser carregadas de vida. Agora, eu tenho que entender o seguinte, lembra que o Evangelho é o bom perfume de Cristo para os que se salvam e o cheiro de morte para aqueles que se perdem. Paulo está falando isso. Então, quando você prega o Evangelho, duas coisas vão acontecer. Ou salvação ou morte espiritual. Para quem é salvo, é o bom perfume de Cristo. Para quem se perde, é cheiro de morte, porque é condenação eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Amém? Vamos voltar em Mateus 3. Só uma curiosidade. Se você olhar na sua referência aí do lado de Isaías 10, do 9, está lá, Mateus 13, 14. Quem tem uma Bíblia de referência vai ver esse texto aí. Isso quer dizer que não é para o irmão Maurício, é gênio. O irmão Maurício segue a referência para explicar. Vamos voltar em Mateus 13. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. O que Jesus está falando aqui? Eles queriam ver o Messias presente. Como que é a salvação no Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento é pela fé no Messias que ia vir. Lembra a promessa do Gênesis? A tua semente pisará a cabeça da serpente. E a serpente lhe ferirá o calcanhar. Aquilo é chamado proto-evangelho. Quem foi salvo no Antigo Testamento ouviu a mensagem de que Deus mandaria um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. E que esse descendente seria ferido, que é a crucificação. Depois a gente ficou sabendo. Então quem foi salvo na Antiga Aliança foi salvo pela fé do Messias que ia vir. E qual era o anseio do justo? Era ver o Messias vindo. Só que aquela geração de apóstolos viu o Messias ao vivo e a cores. Em tempo real, é o que Jesus está falando aqui. Muitos quiseram ver o que vocês viram. Da mesma maneira que muitos dos antigos queriam ter a oportunidade de ter uma Bíblia escrita, que nem essa aqui, para poder se debruçar sobre ela diariamente e conhecer as maravilhas e verdades do Senhor. Abraão não tinha uma linha da Bíblia escrita. Jacó não tinha uma linha da Bíblia escrita. E serviram a Deus sem Bíblia. Noé, pregoeiro de justiça, não tinha uma letra da Bíblia escrita. E nós temos ela. Isso é motivo de eu gastar um pouco de tempo. Lembra, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Esse é o caminho. Deus nos deu um livro. Esse livro contém a palavra de Deus. Esse livro, que eu corrigi, é a palavra de Deus. Na íntegra. E fala conosco. Amém? Vamos mais um pouquinho, versículo 18, aí Jesus vai explicar. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que é? Aquela pessoa, ela ouve a palavra, mas não entende. Esse entendimento aqui, veja, qualquer pessoa que você virar e falar, olha, nós somos pecadores, você já mentiu? Já menti. Você fala para ela, sabia que isso te condena ao inferno? Está nos 10 mandamentos? Entendeu? A pessoa vai olhar assim, mas Jesus, ele morreu no nosso lugar para que tenhamos a vida eterna. Se você perguntar para ela, você entendeu? Ela vai falar, entendi. Não é difícil entender o Evangelho. Só que uma coisa é entender com o ouvido, outra coisa é entender com o coração. Então vamos para a igreja? Não, peraí, veja bem. Não é assim. Todos os caminhos levam a Deus.
Então esse entender aqui é o seguinte, ela não entendeu a nível de se converter. Ela ouviu, compreendeu, mas não foi salva. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Está cheio, é a grande maioria. E infelizmente a Bíblia nos fala que bilhões de pessoas vão para o inferno. Essa é a realidade. Mas eu não tenho que estar no foco disso. Eu tenho que estar no foco de pregar. E por que ele vai para o inferno? Porque ele é pecador e tem um coração duro, e porque ele não creu. É o que a Bíblia ensina. Está diferente da sua Bíblia, João? A pessoa vai para o inferno porque não creu, porque é pecador, e não quis ouvir. Simples assim. Não, mas não foi Deus que salvou. Gente, isso é tudo especulação. A pessoa vai para o inferno porque é pecador e não crê. E não se arrepende. Simples assim. Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. O que Jesus está falando aqui? O que ouve pedregais, ele recebe a palavra com alegria. Só que não tem raiz em si mesmo. Recebeu a palavra mentalmente. Existe uma piadinha no meio evangélico muito real, que a distância entre o céu e o inferno é 2 palmos, é da mente até o coração. Porque se eu receber a palavra apenas com a minha mente, aquilo não produz novo nascimento. É um conhecimento intelectual. O que salva é o novo nascimento. Então essas pessoas aqui, dos 2 casos, o que foi semeado em pedregal e o que foi semeado entre espinhos, ela recebe a palavra, ela começa a viver a fé por um tempo, mas ela não tem raiz em si mesma. O que vai acontecer? Ela vai se afastar da fé, a palavra fica infrutífera. O que é frutificar? É gerar novo nascimento. Você só pode ser salvo se nascer de novo. Você só pode nascer de novo se ouvir a pregação do Evangelho. Você só pode ouvir a pregação do Evangelho se a igreja enviar alguém para pregar. Esse pregador tem um crachá, está com o seu nome escrito lá. É você que vai pregar a verdade do Evangelho. É você que vai exortar as pessoas a ir para a igreja. Todos nós temos o chamado de pregar o Evangelho a toda criatura. Alguns vão fazer isso com uma unção específica. São os chamados evangelistas. Mas eu tenho que entender que quando o Evangelho é pregado, existem pessoas que compreendem a palavra, mas ela não gerou um novo nascimento. Aí a pessoa vive na fé por um tempo, e como não tem raiz em si mesmo, se afasta. Isso aí é muito bem descrito no livro de Hebreus. Hebreus explica isso, dando mais informações ainda do que Jesus falou. Tinha marcadinho aqui em Mateus 13. Vamos abrir. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Lá para o final da Bíblia. Se você chegar em Timóteo, vai mais um pouquinho. Se você chegar em Apocalipse como eu, volta um pouco. Humbertão já está rápido ali no gatilho. Hebreus 6. Olha que interessante.
Hebreus 6, eu vou ler o versículo 1, para dar contexto no texto. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Jesus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. O que Paulo está falando aqui? Bom, há uma discussão se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Eu acho que foi. Por causa de uma série de motivos. Ele só não colocou o nome dele, que era para não escandalizar os judeus. Porque Paulo se tornou inimigo da nação, ao se converter ao cristianismo. Então esse é o motivo. Eu acho, inclusive nossa Bíblia, está lá no título, Carta de Paulo aos Hebreus. Então a gente segue essa corrente, mas não é nada salvífico, nem importante. Mas olha o que ele está falando. Que a gente tem que sair dos rudimentos da fé, que é a base, daquele princípio, e avançar para a perfeição. Como é que eu faço isso? Doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição do morto, é o conjunto da fé cristã. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu chego na igreja, eu sou aquele camarada com 2 talentos. Ou eu sou o camarada com 1 talento. Por quê? Porque eu cheguei na igreja. Primeiro ponto que vai acontecer, eu tenho que avançar na fé. Eu tenho que avançar na oração, no conhecimento do Senhor, na santificação, em congregar, em buscar o Senhor de todo o coração. É o que Paulo está falando aqui. E olha que interessante, no versículo 3 ele fala, e isso faremos, se Deus o permitir. Quem é que capacita esse crescimento da fé? Deus. Olha que interessante. Um texto da Bíblia fala o seguinte, busque a Deus. Outro texto da Bíblia fala o seguinte, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Não é isso que está na Bíblia? O que você tem que fazer? Buscar a Deus e se esforçar. Mas esse texto aqui está dizendo que quem vai te dar a graça é Deus. Novamente estamos com uma moeda na mão. Essa moeda mostra que quem dá o crescimento é Deus. Segundo João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto. Meu pai limpa a vara para que dê muito fruto. Aquele que não está em mim, a vara vai secar. Meu pai lança fora e queima no fogo. Mas eu só posso fazer isso conectado com Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. A Bíblia me orienta. Cresce. Deixa a base da fé. Para de ser criança. Amadurece. Começa a orar. Começa a ler a Bíblia. Começa a se santificar. E a graça de Deus capacitadora vai realizar tudo isso. Mas o que eu quero falar com vocês não é só isso. Vamos continuar o texto de Hebreus 6. E aqui a coisa fica tensa. E esse é o alerta que Deus quer nos dar. Versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Fazer uma pausa aqui. O que ele está falando? Aqueles que vieram para a igreja, começaram a congregar, viram o poder do Espírito Santo, entenderam com a sua mente que Jesus é o Salvador, tanto é que estão dentro da igreja. Só que olha o que o texto fala no continuação, versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva
que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Até aqui. O que está falando aqui? É a mesma verdade da parábola dos talentos, da parábola do semeador. O que ele está falando aqui? É impossível para quem recebeu a palavra, mas não tinha raiz em si mesmo, mentalmente, começou a frequentar uma igreja, começou a ler Bíblia, começou a orar, entendeu? Só que como não tinha raiz em si mesmo, a pessoa vai recair. E vai cair na apostasia. É impossível essa pessoa ser renovada para arrependimento. Porque senão teria que crucificar novamente a Cristo. Isso aqui está falando para dentro dos hebreus salvos. Mas pastor, o pastor não diz que quem é nascido de novo não perde a salvação? Sim. Mas quem disse que aqui está falando de gente salva? Não está falando de gente salva, está falando de crentes nominais. Crentes que acham que são crentes. Crentes que acham que frequentar uma igreja basta para ser salvo. Infelizmente, tem muita gente da igreja que nunca nasceu de novo. E duas coisas podem acontecer com elas. Uma delas, elas nascerem de novo, avançar na fé, deixar os rudimentos da doutrina e avançar. Outra delas é recair. E cair numa coisa chamada apostasia. Se a pessoa de fato apostatar, não tem salvação. Agora, o que é importante eu frisar aqui, vocês conhecem pessoas que já foram para a igreja e pararam de ir? Está cheio. Eu não tenho como saber se ele apostatou ou não. Entendeu? Da mesma maneira que quando eu prego o evangelho, eu não tenho como saber se alguém é eleito. Existe esperança para quem frequentou a igreja e saiu, voltar? Sim. Sim. Mas alguns vão ser apóstata. Se ele apostatar, como esse texto descreve, não tem mais volta. É impossível. Ele passou a linha. Lembra que eu ensinei para vocês que o pecado de morte? Que o pecado de morte existe, entre aspas, uma linha de incredulidade que a pessoa passa, e quando ela passa aquela linha, Deus entrega. É isso que está falando. É que nem Romanos 1. Porque não deram a glória a Deus, Deus os entregou ao sentimento perverso para cometerem torpeza. É o que acontece com os sodomitas. Foram entregues. Agora, um sodomita na prática da sodomia pode ser salvo? Sim, está cheio. Qual que é o lugar do sodomita? Aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra. Sendo evangelizado. Tratado com dignidade e respeito. Que nem o adúltero, que nem o mentiroso, que nem o ladrão, porque quem rouba patrão é ladrão. Quem leva uma caneta do patrão é ladrão. Se for proposital. Pode acontecer um acidente. Eu, infelizmente, eu levei caneta de cliente e fui pensar em devolver, nem sabia de que era. Mas é um acidente. Também já deixei muita caneta. Semear, a gente semeia e depois colhe. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O pecado da apostasia, quando a pessoa passa essa linha, não tem volta. E aonde que nós entramos nisso? De tempos em tempos, eu tenho que conferir a minha fé. De tempos em tempos, é importante eu estar checando a qualidade da minha fé.
Já pensou se você está se enganando? E conforme a parábola do semeador, você vai ser alguém que não tem a fé real do novo nascimento e vai se afastar? Já pensou se você vai ser alguém que ao se afastar vai se tornar um apóstata? Sem remédio. Essa palavra é para a igreja. Vou até aqui usar o exemplo do Carlos. O Carlos frequenta a igreja há 23 anos, né, Carlos? Para ele, nasceu de novo agora. De uns anos para cá. Não, virei crente agora. O que acontece? Duas escolhas. Nós não sabemos o momento do novo nascimento dele quando aconteceu. Mas nós sabemos que chegou um momento e ele falou, está na hora de parar de brincar de ser crente. E está na hora de pegar firme. E começou a avançar, ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja firme, se santificar, lançar fora o pecado. Então, gente, o perigo da apostasia é real. O perigo de você estar se enganando é real. Eu já trouxe aqui para a igreja 2 palavras dizendo a diferença entre crentes e os hipócritas. Quem é o hipócrita? Aquele que acha que é crente. E esse texto está falando isso. O que eu tenho que fazer? Simples. Perseverar em seguir ao Senhor. Fazer a minha parte. Qual é a vacina para isso? Congregar, santificar, ler a Bíblia. Essa é a vacina. Aonde que está para mim, não para Deus. O que é salvo, Deus vai levar até o fim. Mas para mim, para ficar com confiança, uma fé sólida, uma fé bem fundamentada, uma fé que me satisfaz, para mim, eu tenho que levar essa fé de maneira bíblica, eu tenho que ser uma pessoa que ora, vou sair com o carro de manhã, vou abrir lá a pizzaria, Senhor, coloca esse dia de trabalho nas tuas mãos, me guia, me guarda, me livra do homem mau, isso é ser crente. Vai ter culto na igreja domingo, vou lá para a igreja. Vou pegar a Bíblia, vou ler o quê? 1 página por dia. Não precisa ser o apóstolo Paulo 2. De alguém como eu, a exigência é diferente. De alguns irmãos aqui, eu não vou aceitar 1 página por dia. Porque como pastor eu sei o potencial de cada um, sei onde pode chegar. E sei o nível da fé de cada um. Mas sabe se santificar? Por exemplo, você vai fazer uma coisa no trabalho, Gilmar, e aquilo ali te incomoda. Daí você para pensar e fala, nossa, isso aqui está errado. Não vou fazer mais. Isso é se santificar. Por quê? Porque isso vai desenvolver na sua consciência uma consciência pura. Uma consciência limpa. E isso vai gerar uma fé saudável. E tem mais uma ameaça em Hebreus. Vamos lá, Hebreus 10. Nosso último texto. Versículo 26. Falando para a igreja. Olha o 19 que fala. Tendo, pois, irmãos. É isso que está escrito na sua Bíblia, é isso, Bila? Então vamos ler o 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação de horrível juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair
nas mãos do Deus vivo. O que o texto está falando aqui? O pecado envolvido no livro de Hebreus é voltar ao judaísmo. O livro de Hebreus é escrito, o contexto do livro é o seguinte: pessoas tinham crido em Cristo e estavam querendo apostatar voltando ao judaísmo. Mas essa verdade serve para nós o quê? Nós não temos o judaísmo de volta. Essa verdade é o seguinte: voltar para a vida antiga. E quando fala em pecado voluntário, é aquele pecado assim, ó, vou sair mesmo, vou apostatar mesmo, vou chutar o balde. Esse negócio de igreja não dá certo. Entendeu? Aqui nesse texto encaixa aqueles dois fatores da ceia do Senhor. É possível um crente pecar voluntariamente. Aí o texto aqui fala, pela lei de Moisés, morre por 2 ou 3 testemunhas. A gente sabe que Deus recolhe. Mas também é possível alguém que nunca nasceu de novo e se afastar. Nos dois, o destino é terrível. Porque se cair na apostasia, não resta mais sacrifício. Vocês entendem? Eu quero que vocês entendam o seguinte: se eu de fato apostatar no meu coração, é similar a blasfemar contra o Espírito Santo. Passei do ponto, não tem mais volta. Qual que é o meu papel? Meu papel é ficar firme. Meu papel é batalhar pela fé. E qual é a vacina para isso? Aqui entra o legal da coisa. Vamos voltar no capítulo 6 de Hebreus. Eu vou ler o último versículo. Versículo 9, olha que legal. Mas de vós, ó amados, quem é esse vós? Olha para mim. Eu, você e a igreja. Então Paulo fala o quê? Quem conheceu o Evangelho, participou da igreja e recaiu, não resta mais sacrifício. Só que ele continua a frase, agora ele vai falar conosco, eu espero. Com todos aqueles nessa e todos que me ouvem. Olha o que fala, versículo 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Olha que bonito! Irmãos, mas de vós, nós não esperamos essas coisas. Nós esperamos as boas obras que servem a salvação, servir os santos, servir a igreja, orar, se santificar, ler Bíblia, congregar, buscar a Deus com todo o seu coração, sendo imitadores dos heróis da fé, que nós temos vários exemplos que permaneceram até o fim. É isso que Deus espera da gente. E é isso que Deus vai fazer. Se você for nascido de novo. Porém, se eu sou nascido de novo e começar a aprontar, eu posso cair no capítulo 10 de Hebreus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Deus julgará o seu povo. Igreja é povo de Deus? É. O que a gente aprende pela Bíblia? Se um cara nascido de novo sair da igreja, duas coisas vão acontecer. Uma chibata vai comer no lombo, ele vai voltar. A outra, Deus vai recolher. Terrível coisa cair na mão do Deus Altíssimo. Mas eu tenho que entender o que o texto me exorta.
O que a parábola do semeador me exorta? A um foi solo fértil. Multiplicou a 5, a 10, a 30, a 100. O 100 não está no texto, mas eu coloquei porque tem um outro texto que fala assim. Percebe? Deus espera que a gente frutifique. O alvo da salvação é amadurecer. O alvo da salvação é crescer na fé. Deus trouxe você para essa igreja. Veja, nós somos uma igreja pequena. Nós somos uma igreja ínfima. Porém, o chamado dessa igreja é ter crentes de verdade. Gente que de uma maneira muito simples, sem parecer o ET de Varginha, gente que vive uma vida simples, mas ama o Senhor, sem uma religiosidade barata, mas com uma tentativa sincera do coração de crescer na fé, de avançar, de buscar santidade, de ser um patriarca. Por exemplo, qual é o meu alvo agora? Eu sou junto com o João mais velho aqui. Meu alvo é ser referência para minha família. Meu alvo é ser referência para vocês. Meu alvo é ser referência para o Humberto, para o Moisés, para o Rodrigo, para o Erasmo, que são mais novos. E vão ser pregadores da palavra. Aí eles vão olhar e falar, nossa, meu pastor era um cara que buscava Deus. Dessa maneira tem que ser o alvo de vocês. Ó, meu pai, quando tem problema, ele é alguém que se comporta como servo de Deus. Ó, minha mãe é uma mulher sábia, uma mulher que conhece a palavra, não é essas mulheres loucas, que quando dá alguma coisa errada, chuta tudo. Meu pai não é esses homens banana, que quando dá alguma coisa errada, senta no chão chorando. O que eu vou fazer? Agora eu fiz cara de Benjamin. Entende? Evangelho não é isso. Evangelho são homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus e chamados para um propósito maior, que é a santificação, a consagração e viver uma vida cristã real e simples. Esse é o chamado do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramando mais e mais da tua graça, que o Senhor venha colocando luz sobre a nossa vida, que o Senhor venha mostrando aquilo que o Senhor quer mexer. Senhor, que nós sejamos transformados em tudo, que possamos crescer na graça, crescer na nossa consagração e santidade, crescermos no conhecimento do Senhor, que possamos, Senhor, viver um evangelho simples, mas verdadeiro. Sê conosco, capacita-nos, em nome de Jesus. Amém.